Olá, gente, como é que vocês estão? Né? Vamos dar sequência aqui, né? Mais uma vez, a gente está aqui, né, mostrando para vocês os aspectos mais importantes do empreendedorismo, tá certo? No nosso último encontro, nós começamos a falar sobre o plano de negócio. Então, hoje a gente vai dar uma ampliada melhor nesse conhecimento, vamos falar sobre outros assuntos, né? Então, fique esperto aí, ok? Aproveita, enquanto eu não comecei ainda, aproveita, dá o seu like, faz um comentário. Se você quiser fazer uma pergunta, eu vou responder. Se você quiser que a gente aborde outros assuntos aqui também, fique à vontade. Tá certo? Vamos lá, né? Veja, o plano de negócio, conforme a gente já falou no momento anterior, e caso você não tenha visto esse encontro, é só pesquisar ali que você vai encontrar essa aula. O plano de negócio nada mais é do que um documento onde a gente vai colocar ali as informações fundamentais para que outras pessoas ou organizações possam saber qual é o meu plano para aquilo que eu quero fazer. Basicamente é isso. Então, é um documento, né, onde eu vou colocar ali uma série de informações e essas informações vão dar uma ideia clara do que eu quero para o futuro. Quer seja um negócio novo, quer seja a estruturação ou remodelação de algum departamento, de alguma ideia que eu quero implantar. Que fique claro aqui, gente, o plano de negócio, ele não é um documento exclusivo para novas empresas, não necessariamente. Eu posso criar um plano de negócio onde eu quero, por exemplo, expandir a minha fábrica, onde eu quero melhorar o meu departamento de saúde, enfim, tá? Um exemplo qualquer. Então, o plano de negócio ele serve para vários pontos específicos, tá ok? E às vezes a pessoa fala, mas eu não vou abrir um negócio, por que que eu preciso fazer, né, um plano de negócio? É porque ele serve para várias situações. E aí, obviamente, que nós temos que adaptar, né? Enquanto o plano de negócio, nós estivermos falando de abrir uma nova empresa, é evidente que ele vai ter que ter mais elementos. Agora, se for só para corrigir problemas, melhorar a empresa, né, criar novos departamentos, é óbvio que ele pode ser um pouco mais enxuto. Então, o plano, a princípio, ele é bem complexo, né? Não é difícil de fazer, ele é complexo, porque tem muitas informações, é natural, né? Não fique preocupado com isso. Nossa, vai ser difícil fazer. Não, a gente precisa ter empenho, assim como em tudo na vida. Você não vai achar planos de negócio prontos por aí. O que você vai achar são alguns modelos, e óbvio que nós podemos aproveitá-los, porque a roda já foi inventada, né, gente? Venhamos e convenhamos. A roda já foi inventada, então eu posso aproveitar isso e ganhar tempo. Agora, é evidente que eu vou ter que fazer toda a adaptação para o meu negócio especial. E isso demanda empenho, demanda pesquisa, né? A gente precisa também correr atrás disso, tá certo? Então, veja, eu vou fazer um plano de negócios, né? E o que a gente vai comentar aqui no meio, ele serve para qualquer tipo de situação, tá certo? Então, veja bem, o plano de negócios, ele é composto por pedaços, por capítulos, né? A gente já comentou rapidamente no outro vídeo. Então, basicamente, o plano de negócio, ele tem uma área que a gente chama de sumário executivo, existe o plano de negócio, existe a análise de mercado, que é fundamental, na verdade, tudo aqui é fundamental. Nós podemos fazer um plano de marketing, um plano financeiro e um plano operacional. Veja, isso é, né, o que a gente costuma fazer. Mas lembre-se, você pode expandir isso ou reduzir isso de acordo com o tipo de negócio que você está implantando aí, ok? Eu posso dizer aqui que vocês tem alguns modelos muito interessantes no Google aí, do Sebrae, né, de outras universidades,
né? Eu não quero citar exatamente para que você não seja tendencioso, mas é só você buscar por aí, você vai ver muitos modelos legais. E aí você adapta isso daí, tá certo? Então a gente vai falar de alguns aqui, né, de alguns tópicos aqui que são bem importantes, né? Vamos dar um pouco mais de detalhes em relação ao nosso último encontro, tá? Então veja, no sumário executivo é o primeiro documento que a gente cria, é o sumário executivo. Só que vírgula, vamos colocar uma vírgula aí, né? Na verdade ele é o primeiro que aparece no documento, mas é o último a ser feito. Por quê? Porque ele é um resumo de todo o plano. Então, eu não tenho condições de fazer um resumo de uma coisa que não existe. Então, eu preciso fazer todo o plano para depois fazer o sumário. Então, eu faço todo o plano, eu resumo isso e coloco lá no sumário. Simples assim, tá? Então, o que é que tem, né? O que é que tem que ter no sumário? Veja, isso também é relativo. Porque, pensa comigo, se você quer ler um documento, vai primeiro no sumário, né? Vai primeiro no resumo dele. Se o resumo te agrada, você vai para o documento. Se já o resumo já não te agrada, né? Então dificilmente você vai ler. Concorda? Então veja, no sumário eu tenho que colocar alguns elementos que são fundamentais. Eu tenho que dar uma pitadinha ali legal para que a pessoa que esteja lendo chame a atenção dela. Então, eu preciso fazer alguns resumos, né, e colocar ali alguns resultados, algumas informações que vão chamar a atenção desse cara para que ele possa ler depois o capítulo específico que ele quer ler, ou todo o documento, se ele achar que deve. Ok? Então, o sumário executivo ele tem essa pegada. Tá? Então, o que eu vou colocar lá? Eu posso colocar lá os dados dos empreendedores, quem são esses caras, o que eles já fizeram no passado, qual que é a formação deles, qual que é a experiência que esses caras têm, o que é que eles vão fazer dentro do negócio, né? Porque às vezes um vai ser, tem lá, 3 sócios. Um vai ser o diretor financeiro, o outro vai ser o diretor operacional e outro não vai ter uma função específica porque ele entrou só com dinheiro, por exemplo. Tô imaginando aqui, tá bom? Então, isso são os dados dos empreendedores. Puxa, por que é importante colocar isso, né? Nossa, eu vou colocar onde o cara se formou, num plano de negócio? É importante? Veja, é importante. Lembra que no nosso último encontro, nós falamos da finalidade do plano de negócio. E uma das finalidades é apresentar esse documento para instituições de crédito. Por exemplo, eu quero um financiamento porque a expansão do meu negócio exige lá uma grana e eu não tenho, e eu vou pegar esse plano de negócio, eu vou apresentar para um banco, uma instituição financeira, para que eles me antecipem esse dinheiro. Legal. Quando eu for ler, quando o banco for ler, quando a instituição de crédito for ler esse documento, ele vai pegar lá o sumário executivo, ele vai ler lá, o João é formado em administração, o João é formado na área da saúde, o João é formado, é advogado, enfim, né? Legal, já atua há tantos anos, tem experiência, papapá, aquela coisa toda. Percebe como que isso pode ajudar a instituição a decidir se vai ou não vai te dar um crédito? Porque, veja, a hora que ele olhar lá e falar, não, o cara é bom, o cara já tem umas ideias aqui, o cara já é estruturado. Então, isso fica mais fácil para a instituição, para que ela possa te oferecer, para que ela possa aceitar você como um cliente dela, tá certo? Então, por isso que é interessante isso daí. Né? Então, de repente, se nós fizermos um texto bem legal quanto a isso pode sim ser um diferencial, ok? No plano de negócio também, eu vou colocar em que setor que é o meu negócio, né? Se é no setor da saúde, se é agro, se é tecnologia, se é indústria, se é comércio, se é serviço, se é uma ONG. Então, isso é interessante a gente colocar também, tá? Colocarmos o capital social,
da empresa, quanto que eu estou aportando, né? Quanto que eu estou entrando de dinheiro ali, a fonte de recursos, né? Onde é que eu vou tirar o dinheiro para movimentar o meu negócio? Vai ser do banco? Vai ser recurso próprio? Eu vou pegar emprestado com o vizinho? Não importa de onde está vindo o dinheiro, né? Então, isso também seria interessante colocar no plano de negócio. A localidade, né? E os produtos que eu vou comercializar ou os serviços que eu vou oferecer, ok? Talvez até eu poderia até colocar também quem é o meu público-alvo. Isso né? Tudo isso são informações que podem ser colocadas e que fica legal. Então, veja, gente, o plano de negócio, né, no seu primeiro ponto ali, no sumário executivo, ele já nos dá uma ideia do que é o meu negócio na sua totalidade, né? É um resumo ali de, sei lá, 200, 300 palavras, onde eu vou ter uma noção, né, básica do que eu vou enfrentar lá para frente, tá certo? Então, esse é o sumário executivo, tá? Os próximos módulos, eles não têm, assim, uma sequência exata para aparecer. O que a gente costuma ver por aí depois do sumário executivo, nós fazemos a análise de mercado. A gente também já conversou um pouquinho lá atrás sobre isso, mas vamos dar um pouco mais de informação. O nome já é muito claro para a gente entender, né? Análise de mercado, ou seja, eu quero saber como é o mercado onde eu vou atuar. Eu vou levantar informações sobre esse mercado. Puxa, mas quais informações? Cara, agora você fez a pergunta certa. Quanto mais você puder levantar de informações, mais seguro você vai estar sobre o seu negócio. É natural, concorda? Quanto mais informação você tem, mais seguro você vai estar para decidir sobre aquilo que você quer empreender. Onde você está se enfiando. Então não tem limite, essa parte não tem limite, né? Então, assim, você pode pegar informações na internet, você pode pegar informações no site do governo, você pode pegar informações no censo, pode pegar informações em sites de universidades, que muitas delas mantêm informações sobre o mundo dos negócios, alguns mercados específicos. O site do Sebrae, gente, né? Tem muita coisa gratuita aí que pode ser utilizada e muita coisa também que você só acessa se você pagar. Então, óbvio que é tudo uma questão de necessidade para você, e se você achar por bem, compre um relatório desses. Mas eu iria, pelo menos, no primeiro momento, eu iria nos gratuitos, que já tem muita informação, já tem muita coisa por aí. A internet é um mundo muito grande, então já tem bastante coisa publicada. Agora, se for importante para o seu negócio, sim, né, veja a possibilidade de você comprar aí alguns relatórios. Isso vai enriquecer a sua pesquisa e você vai conhecer ainda melhor o mercado no qual você está atuando. Muitas vezes você vai ter informações que os seus concorrentes não têm, porque de repente eles não compraram a informação e você comprou. É opção, ok? É opção. Eu iria primeiro pelos gratuitos e avaliaria se isso é o suficiente para me entender o mercado. Normalmente ok? Normalmente já me dá uma noção legal sobre o mercado onde eu quero atuar. Então, veja, a análise de mercado ela começa por aí. Eu preciso saber o mercado em que eu atuo, eu preciso conhecer os meus concorrentes, eu preciso saber quem são os melhores e os maiores players, né? As empresas mais citadas, né? Eu preciso conhecer esse universo. Veja, isso é básico para qualquer negócio, gente. Básico para qualquer negócio. É, vamos imaginar que você tem uma sorveteria na cidade. Você precisa conhecer, né, esse mundo da sorveteria. Você precisa saber quanto tempo o seu fornecedor leva para te entregar um produto. Você precisa saber qual que é o gosto do seu cliente.
Isso é básico, né? Então, é bem legal isso aí, porque nos dá uma noção bem bacana sobre o que eu vou começar a entregar para o meu consumidor, né? Então, essa é a análise de mercado, tá certo? Eu vou olhar aquilo que a gente já viu lá atrás, né? Eu vou olhar variáveis, macros, né? E micros desse negócio. Preciso conhecer consumidor, preciso conhecer os concorrentes, preciso conhecer fornecedor. Para começar, né? Isso é um arroz com feijão. Agora, fora isso, eu preciso olhar também para as questões legais, né, do meu negócio, a legislação, eu preciso conhecer muito bem a legislação do meu negócio, né? Preciso conhecer aspectos econômicos, né? Às vezes a gente fala assim, ah, mas eu não gosto de ficar vendo reportagens sobre economia, eu não gosto de ficar vendo reportagens sobre governo. Tudo bem, eu entendo, a gente está tão macetado com essas coisas que muitas vezes chateia. Mas veja, olhe para o lado do seu negócio, né? Porque isso, quer queira, quer não, isso vai direcionar, né, a, o seu empreendimento. Então, a gente não tem como fugir disso, ok? Não tem como fugir das leis, eu não tenho como fugir de aspectos econômicos, aspectos sociais, né? Veja, recentemente saímos aí de uma crise mundial, da pandemia, aquela coisa toda. Não afetou? Quer queira, quer não, afetou. Então, como é que eu posso ser alheio a isso? Não, isso não me interessa, isso não é para o meu negócio. Como não? Eu preciso entender como isso funciona, né? E jogar o jogo a partir de então, né? São variáveis que a gente não tem como mexer, né? São variáveis macro que eu não tenho como mexer, né? Eu só tenho como ficar esquivando, me adaptando a esse tipo de coisa, tá certo? Então, são variáveis que a gente precisa compreender e saber, né, entender direitinho. Por isso que a análise de mercado é fundamental, tá certo? Então, veja, se eu preciso conhecer o meu consumidor, eu preciso saber a faixa etária desse cara. Quer dizer, eu vendo meu produto para quem? Nós já falamos isso. Não é para todo mundo. Esquece. Você vende sorvete para todo mundo? Não, você não vende sorvete para todo mundo. Acredite, tem gente que não gosta de sorvete. É, tem gente que não gosta, tá certo? Tem gente que só chupa picolé. É, né? Óbvio, é um nicho, né? Bem pequeno, mas tem. Então eu não posso dizer, não, eu vendo para todo mundo. Isso é mentira. Isso não é verdade. Então eu preciso entender quem são. Entendendo quem são, eu vou ter mais condições de agradar esse cara de uma maneira mais adequada, tá certo? Então eu preciso entender a faixa etária, se quem compra o meu produto é homem ou mulher, o gênero, né? Qual é o valor que eu preciso, que ele aceita pagar, tá certo? A escolaridade, enfim, gente, onde é que esses caras moram? Onde é que esses caras compram? Porque veja, hoje, com a internet aí, tem gente que não sai de casa, nem para comprar, nem para fazer compra do mercado, não sai de casa. Não é verdade? Né? Sábado à noite você liga e pede uma pizza, você pede um sorvete. Conheço colegas que até pedem chocolate, uma barrinha de chocolate. Normal, né? Então veja, eu preciso entender onde é que esses caras compram. Se o meu produto é um produto legal, e eu perceber que os meus consumidores já são pessoas, ou são pessoas que compram muito pela internet, eu preciso ter um ponto virtual. Não tem jeito. Quer seja pelo Instagram, quer seja por outras ferramentas, WhatsApp, não importa, né? Eu preciso vender virtualmente. E-commerce, marketplace, não interessa. Eu preciso ter, né? Então, é por isso que é importante a gente conhecer essas pessoas. Eu preciso saber, puxa, o meu produto custa R$ 50, mas eu estou percebendo que o meu consumidor, ele não se interessa em pagar R$ 50, porque ele acredita que esse meu produto não vale isso tudo para ele. Puxa,
Ah, mas o que eu vou ter que fazer? Baixar preço? Não, calma, não é isso. Eu preciso entender primeiro o que é o valor para ele, né? Entendendo o que é valor para ele, eu tento chegar a isso próximo a ele, tá? Veja, às vezes tem produtos que custam caro, correto? Eu não sei qual que é a tua percepção de caro, de preço, mas tem produtos que custam caro. E tem um monte de gente que compra. Por quê? Só porque tem dinheiro? Não, não é só porque tem dinheiro. É porque eles percebem valor naquilo. E aí eles compram. Normal, tá certo? Então a pessoa só vai comprar o seu produto se ele perceber valor. Não é dinheiro, não é custo, ok? É valor, é diferente a percepção, tá? Então veja, eu preciso entender esse universo, tá? Isso é só em termos de questão de cliente, gente. Veja, por isso que nós falamos que o plano de negócio é um documento complexo, né? Por quê? Porque tem um monte de coisinha que a gente tem que fazer aí, né? Mas veja, totalmente possível. Você vai conseguir essas informações rapidamente? Não, não vai. Você vai levar algum tempo para conseguir essa informação. Mas tudo bem, você precisa dela. Então, leve o tempo que for para você construir isso daí, tá certo? Até lá você vai tocando o seu negócio, tudo bem? Então, é isso aí. Além do consumidor, e aí eu vou abrir dois ganchos, tá? Eu preciso entender que o meu consumidor pode ser uma pessoa física, e aí encaixa tudo isso que nós já falamos. Agora, o meu consumidor, ou seja, a pessoa que vai comprar do meu negócio, pode ser uma pessoa jurídica também, pode ser uma empresa, né? E daí, tem como levantar essas informações? Tem também, tem como levantar. Quais informações eu vou precisar? Eu vou pegar o ramo de negócio, eu vou pegar lá quantos funcionários eles têm, o tempo de mercado, se esse cara tem filiais ou não, qual que é a capacidade de pagamento, qual que é a imagem que ele tem no mercado, prazo de entrega, qual é o nível de atendimento que ele pode oferecer, como que é a qualidade desses produtos, e aí vai. Veja, então tem bastante informação que a gente pode colocar aí no meio, tá certo? Então, independente se é pessoa física ou se é pessoa jurídica, eu preciso fazer essa análise. Eu preciso levantar essas informações para entender quem são os meus consumidores e aí entregar o produto certo para, né, para a pessoa certa, seja pessoa física ou pessoa jurídica, ok? Então é importante isso. Agora, veja, falamos de clientes. Vamos falar um pouquinho do nosso concorrente. O concorrente também é uma informação fundamental que deve ser levantada, né? Então, além de conhecer quantos concorrentes eu tenho, quantidade, eu preciso saber também quais os produtos que esse cara vende que, de certa forma, estão batendo com o meu. Veja, concorrente, gente, a gente pode entender de algumas formas diferentes. O básico é, concorrente é aquela empresa que vende o mesmo produto que eu vendo, ok? Basicamente é isso, tá? Então, se eu tenho uma sorveteria que vende sorvetes, evidentemente, do outro lado da rua existe uma outra sorveteria que vende sorvetes. Pode ser que ele venda também açaí, sopa no inverno, não sei, né? Mas é um concorrente meu. O meu produto principal, o que que é? Sorvete. Ele também vende sorvete, é meu concorrente. Tá? Então, assim, tem algumas discussões sobre isso, mas não vamos entrar no mérito da questão, não. Tá? Então, o concorrente eu também preciso analisar, né? Eu preciso entender, puxa vida, quem é esse cara? Onde é que esse cara está? Quais produtos que ele vende? Qual o preço que ele está praticando? É, a localidade dele, se ele entrega esse produto ou não. E aí vai. Veja, não tem limite para o que você quer de informação do concorrente.
você vai buscar aquilo que te interessa, tá? Ah, mas como é que eu pego essa informação? Pois é, aí né, a gente precisa, existem algumas técnicas, né? Então, veja, você já comprou um produto do seu concorrente? Você já foi, vamos falar da sorveteria, né? Você já foi na sorveteria do seu concorrente? Pronto. A gente começa por aí. É o mais básico possível, né? É a maneira que nós temos para buscar informação. Eu vou lá no meu cliente, eu vou lá no meu concorrente, eu vou comprar um produto dele. Aí eu já aproveito, já olho a estrutura, eu já olho como é que é a empresa dele, já percebo o atendimento, né? Já vejo o preço. Você entendeu como eu já consigo pegar aí um monte de informação? Então, isso é natural, todas as empresas fazem isso, não precisa se preocupar. Todas elas já fazem isso, e isso, né, é uma questão muito simples hoje. Se você não quiser ir, você pode telefonar também. Por telefone você consegue algumas informações. Você consegue visitar, de repente, o site dessa empresa e conseguir informações, tá certo? Existem empresas que fazem trabalho de cliente oculto, que dá para também pegar informações e vai por aí afora. É só a gente começar a se afunilar um pouco mais esse mercado que a gente chega lá, tá certo? Então, veja, clientes fazer uma boa análise, concorrentes também fazer uma boa análise, tá certo? Quanto aos fornecedores, gente, é, eu preciso também entender quem são esses caras. Fornecedores são os meus parceiros de negócio. Então, esses caras eu preciso sim manter muito próximo de mim, porque é um problema muito sério, por exemplo, quando esse cara para de fornecer um produto. Né? Eu estou vendendo, tal, a minha empresa depende daquilo, é um bom produto, tal. E fornecedor, muitas vezes, eles simplesmente param de entregar. Por quê? Porque também para eles não interessa mais. Então, para quem está na ponta do lado de cá, fica meio que a deriva, né? Puxa vida, os caras pararam de entregar. Puxa, mas era um produto bacana, tinha uma margem de ganho legal, uma margem de lucro bacana e vão parar de entregar. Fazer o quê? Vamos buscar outro fornecedor, né? Então, fornecedores a gente tem que manter próximos de nós, são os nossos parceiros de negócio, né? Nós devemos ter uma relação comercial muito próxima e muito profissional também, ok? Porque do mesmo jeito que ele pode parar de fornecer um produto, eu também posso parar de pegar esse produto dele, porque eu acredito que ele não está atendendo às minhas necessidades de preço, de prazo de entrega, de qualidade, enfim, tá certo? Então, é uma mão dupla, tá? Enquanto interessar comercialmente, tá? Enquanto interessar comercialmente, tanto de mim para ele quanto dele para mim, nós vamos fazer negócio. O dia que não vale mais a pena, encerra, boa, não tem problema, é assim que funciona, tá ok? Então veja, algumas lições que ficam aí, né? Por exemplo, a gente consegue competir nesse mercado? Avaliei cliente, avaliei fornecedor, avaliei concorrente, né? E a pergunta que fica, eu posso competir? Veja, já tem 10, 12 concorrentes nesse mercado. Esse mercado é suficiente para todo mundo? O pessoal que já está conseguem se manter? As pessoas ainda estão buscando esse produto? São informações que nós devemos ter também, porque senão não adianta a gente entrar no mercado que já está saturado. No mercado que, puxa, o que eu vou fazer aqui? Você só mais um, né? Outra pergunta importante, né? Por que que o cliente vai comprar de mim e não vai comprar do meu concorrente? O que é que eu tenho de especial? Né? O que é que eu estou fazendo que é um diferencial do outro? Se eu não tiver diferencial, gente, eu vou ser só mais um. E aí a briga é maior ainda.
né? Então, hoje as empresas elas não lutam mais por atendimento, preço, essas coisas já foram superadas. E isso é obrigação, ok? Atender certo é obrigação. Então, o que mais eu posso fazer que eu vou manter o cliente comigo? Né? Essa é uma pergunta que a gente tem que responder, né? E assim, tem espaço para todo mundo? Puxa, muitas vezes, lembra que nós falamos lá no nosso primeiro encontro, né? Ter ideias é fácil, executar que é o problema. E muitas vezes a gente executa uma ideia ou começa uma ideia de um negócio que talvez não vá para frente. É por isso que o plano de negócio está aí, para evitar a gente criar uma indústria que não vai dar certo, né? Onde a gente percebe que não tem espaço para todo mundo, né? O mercado já é restrito, nós já estamos num nicho e ainda assim tem um monte de pessoas competindo nesse mercado, né? Então, veja, é complicado, né? Não é fácil. Se a gente pegar aí um exemplo, se você pegar aí refrigerantes, cara, se você, não sei se você já parou para olhar, mas a quantidade de marca de refrigerantes que a gente tem é insano, é muita coisa, né? Mas por que que o pessoal está todo mundo aí? Porque hoje praticamente, né, entre aspas, todo mundo toma refrigerante. Então, o nosso mercado é grande. Por isso que nós podemos ter várias empresas competindo por ele. Óbvio, né? Óbvio que a gente sabe que tem empresas que têm uma fatia de mercado, uma participação de mercado muito maior, como é, por exemplo, o caso da Coca-Cola, da Pepsi, da Ambev e outras marcas por aí, né? E outras que têm uma participação menor. Mas ainda assim é uma participação menor, mas o público é muito grande, o mercado é muito grande, então conseguem se manter, tá certo? Espero que você tenha entendido um pouquinho mais a respeito do plano de negócio. A gente vai voltar com outras ideias sobre isso, né? A gente vai avançar nesse conteúdo, tá certo? E vamos ver aí ainda plano de marketing, vamos ver plano operacional, vamos ver outras coisas pela frente aí, tá certo? Espero que você esteja gostando. Não esquece de dar um comentário, é, divulgar o nosso trabalho aí, tá certo? E vamos para frente, tá certo? Até mais.